boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Meu Pernambuco Arretado aqui na TV Pernambuco. E você já sabe, todo sábado nós temos um encontro marcado aqui à 13h. E hoje eu converso com Sérgio Andrade, vocalista e fundador da banda de pau e corda. Sérgio, obrigado por estar aqui. Olá, Débora. Primeiro, prazer muito grande estar aqui nesse programa Pernambuco Arretado, um programa arretado, para falar um pouco da banda, da história da banda, desses 50 anos de estrada. E de muita festa, né? De muita festa. Sérgio, qual é o seu Pernambuco? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho muita sorte, né, de ter nascido num estado como o Pernambuco. Pernambuco é o estado que me deu tudo que eu tenho hoje, né, me deu inspiração para fazer todas as canções que eu já fiz com a banda de pau e corda, deu a inspiração para a própria banda de pau e corda. Então, Pernambuco para mim é isso aí. E eu queria voltar um pouquinho na década de 70, né, para o começo da banda. Como é que foi esse comecinho? Como é que surgiu a banda de pau e corda? Bom, Débora, a gente já participava. Eu, assim, comecei muito novo na banda, né? Eu comecei com 16 anos de idade, 17 anos incompletos. E meu irmão, o Roberto Andrade, ele já cursava a universidade na época e frequentava alguns bares. A gente já fazia algumas músicas, eu, o Valtinho, que é o outro irmão, e o Roberto, para participar dos festivais universitários que existiam naquela época, na década de 70. E aí um dia... Já tem uma veia de composição aí, né? Já tinha, né? Começou com o Roberto. O Roberto era um grande compositor, hoje faleceu em 2017. E então um dia o Roberto, a gente fazia as músicas, mas sempre era um grupo de baile que defendia naqueles festivais. A gente não tinha um grupo formado ainda. Então um dia o Roberto visitou uma casa de show que tinha no centro do Recife, chamava-se Olho Nu, ali na Conda Boa Vista, e lá tocava um grupo que também estava começando, tinha começado um ano antes, em 1971, que foi o Quinteto Violado. Só esse grupinho? Ele estava iniciando ainda. E aí Roberto ficou amigo deles e chamou os irmãos, a mim e a Valtinho, para conhecer a casa, conhecer o trabalho que eles estavam fazendo. E era um trabalho que, assim, muito, assim, na época já, muito, assim, para frente, né? Porque era uma nova visão instrumental da música nordestina, que até então era muito tocada na base da sanfona, triângulos, a bumba. E eles vinham com instrumentação realmente diferente. Viola, flauta, contrabaixo, bateria. Já era uma inovação, uma revolução, inovação, né? uma forma nova de executar a música nordestina. E isso impactou muito a gente. E aí a gente conversou com o pessoal, coisa e tal. Eles falaram, por que vocês não formam um grupo também? Começaram a incentivar, aquela mosquinha picou. E aí a gente resolveu formar um grupo musical até para poder participar dos festivais, executando as próprias músicas da gente, né? E aí a gente formou o grupo. Quando a gente formou o grupo, o Toninho, o saudoso Toninho Alves, que era o contrabaixista do quinteto, sugeriu que o nome fosse Banda de Pau e Corda, que era um nome que fazia menção aos grupos de pau e corda, às orquestras de pau e corda que saíam naquela década e saem até hoje. E também porque a instrumentação que a gente começava a tocar era toda a base de pau e corda. Era flauta, pífano, não tinha bateria, era flauta, pífano, atabaque, viola, violão e o contrabaixo acústico. Então, bem regional, né? Bem regional. Então ficou o nome Banda de Pau e Corda, e daí a gente iniciou a nossa vida artística. Vou aproveitar e vou puxar esse gancho para saber como é ainda, né, a parceria da banda de pau e corda com o Quinteto Violado, né? Até onde vai essa influência, essas referências e a parceria de vocês? Acho que a maior influência da banda de pau e corda em relação ao Quinteto Violado foi a parte instrumental, né? Que a gente utilizou basicamente, utilizou a flauta, né, que era um instrumento que o quinteto usa até hoje, a flauta, a viola, o violão, e a gente se diferenciou por algumas questões, alguns itens, por exemplo, o vocal, né, a gente tem um vocal, trabalhou muito a parte vocal, o diálogo de sempre da viola com a flauta, que sempre foi uma característica muito grande da banda de pau e corda, e também as composições, que foram sempre compostas, na maioria por Roberto, no início da banda, e são sempre em formas de crônicas. Se você for analisar as letras da banda de pau e corda, são sempre grandes crônicas do cotidiano.
Mas, assim, a relação da banda com o quinteto sempre foi muito boa, né? Desde o início, como eu acabei de falar. E é uma relação que dura até hoje, graças a Deus. A gente fez shows num passado próximo, né? Gravamos um disco juntos, um disco que foi indicado ao Grammy Latino em 2022. E são grandes, grandes amigos da gente. Ou seja, eu queria saber quais são suas influências, né, do passado e agora do presente, que tanto influenciam em você, né, quanto na sonoridade da banda, por exemplo. Olha, eu venho de uma época dos grandes festivais, né? Porque aqueles festivais da década final de 60, 69, 70, 71, né? Aqueles festivais célebres da música popular brasileira. Então, eu particularmente fui muito influenciado por aqueles momentos, por aquelas músicas e também pelo momento político que a gente vivia naquela época. Então, eu confesso que fui influenciado por Geraldo Vandré, por Edu Lobo, por Chico Buarque, por Caetano Veloso naquela época, né, aqueles grandes festivais, mas também eu tenho muitas referências do nosso querido Luiz Gonzaga, não podia deixar de ser, né, e depois do próprio Dominguinhos, né, que veio a seguir. Então, a Pernambuco sempre foi um celeiro musical, muito, né? Bom, né? É muito importante. Então, a gente tem isso dentro da gente, vem trazendo isso sempre. Mas, a princípio, foram os grandes festivais. E, Sérgio, como é que vocês conseguem manter, né, as raízes musicais de vocês tão fortes? Vocês têm uma sonoridade que vocês conseguiram manter, apesar das mudanças, né? Apesar do tempo da música hoje em dia ser outro, né? Se comparado ao começo. Eu digo que a gente vem com essa... A gente sempre focou nesse trabalho, né? Desde o início. A gente passou por várias mudanças, 50 anos, a gente passou por... Eu diria que mudanças... na própria música brasileira, né? Modismos e tudo mais, e a gente sempre manteve a coerência da gente em relação à musicalidade, porque eu acho que isso aí foi o grande forte. E eu acho que isso aí, na realidade, é o que faz com que a banda de pau e corda esteja até hoje, né? Com essa vitalidade nesse trabalho, né? E foi isso, foi focando no trabalho, né? Focando. A gente mudou alguns elementos durante esse percurso, porque é uma coisa natural, são 50 anos. Uns no início saíram porque fizeram universidade, passaram no vestibular, outros porque quiseram sair por qualquer motivo, outro porque morreu, enfim. Né? Então, mas essas mudanças não abalaram a estrutura da banda. Que eu acho que isso aí foi o mais importante. A gente sempre manteve. Uma coisa que eu acho que é importante, ela foi formada por 3 irmãos. Eu, o Valtinho e o Roberto. E, posteriormente, pelo nosso primo Paulo Rezende. Então, a gente tinha todo esse formato na cabeça que veio acompanhando o trabalho da banda, veio nos acompanhando até hoje. Então, a gente nunca, mesmo com todos os modismos, a gente nunca se deixou influenciar. Nunca se perderam, né? Então isso aí foi muito importante. Sabe? E como é que vocês enxergam a renovação de público, né, que vem acompanhando vocês, que agora talvez esteja descobrindo a banda de pau e corda? Isso aí pra gente é fantástico, porque a gente tem feito shows pelo Brasil inteiro e é muito bacana quando a gente vê na plateia jovens, muito jovens. Claro, a gente vê muita gente de idade mais avançada, 60, 70 anos, porque é o público que acompanhava a gente desde o início. Mas muito jovens, e sempre depois dos shows a gente tem o costume de atender o público, de ir no foyer do teatro, conversar, assinar discos, enfim. E vai muita gente com LP da banda de pau e corda, aqueles bolachões antigos, e a gente vê que são de pessoas jovens, e sempre a história é a mesma. Olha, eu aprendi a gostar da banda de pau e corda com os meus pais. E tanto ouvir a banda de pau e corda, a gente passou a amar a banda de pau e corda. Então, a gente tem renovado esse público através dos pais, né, que passaram a mostrar aos filhos o nosso trabalho. E uma outra coisa que eu acho que foi muito importante é que há alguns anos atrás, a nossa gravadora, a antiga gravadora, ela nos atendeu depois de algumas negociações e colocou nas plataformas digitais
todo o trabalho, todo o acervo musical da banda de pau e corda. Então, com isso, as pessoas mais jovens que não conheciam o trabalho anteriormente passaram a conhecer o trabalho Tiveram mais acesso, né? Exatamente, a toda a história musical da banda de pau e corda. Eu acho que isso aí foi muito bom e influenciou essa mudança, essa renovação que a gente tem hoje de público. Fica por aí que a gente volta já já com mais bate-papo com Sérgio Andrade da banda de pau e corda aqui no Meu Pernambuco Arretado. É rapidinho. Estamos de volta com o Meu Pernambuco Arretado aqui na TV Pernambuco e hoje estou recebendo Sérgio Andrade, vocalista e fundador da banda de pau e corda. Sérgio, para comemorar esses 50 anos, né, da banda, vocês lançaram o álbum Entre a Flor e a Cruz, né, que foi lançado em 2023. Isso. Né, um álbum de inéditas e de regravações com participações de Lenine, Fagner, Juliana Linhares e Padre Fábio de Mello. Fala um pouquinho desse álbum e dessas parcerias. É um álbum que tem nos dado muitas alegrias, né, desde a sua concepção, né, porque foi um álbum pensado exatamente para esse momento, para comemorar os 50 anos da banda. Então a gente resolveu regravar algumas músicas que são mais icônicas da banda de pau e corda, alguma coisa nova, né, inédita, e também algumas músicas do Cancioneiro, né, músicas que já estavam no radar da banda. Entre as músicas novas, a gente escolheu uma que deu o título ao disco, Entre a Flor e a Cruz, que é do PC Silva e o Pancararu, né, é o Jean Pancararu. E eu diria assim, que esse disco a gente tem um olhar para frente, né? É o para-brisa, que é aquele olhar para adiante, e o retrovisor, eu digo sempre que é o retrovisor do tempo, onde a gente traz de volta aquelas músicas que são as icônicas da banda de pau e corda. Então a gente resolveu... Uma relação passado e futuro, né? Passado, presente e futuro. E a gente resolveu, então, convidar alguns amigos, alguns artistas para fazerem parte dessa empreitada, né, desse álbum, que foi o Fagner, né, gravando uma música minha que fez muito sucesso na época, ficou nas paradas de sucesso durante 2 meses em São Paulo, que é Areia, que eu queria que fosse tivesse uma participação de alguém que tivesse uma voz mais dramática e tudo o que a música pedia, e aí não tinha outra voz que não fosse a do Fagner, né? E Fagner é, assim, uma pessoa fantástica. A gente já sofre nos primeiros acordes, né, com a música dele, né? Já nos primeiros acordes. E eu queria que fosse exatamente isso. E o Fagner deu essa interpretação muito bacana, bem típica dele. E eu fiquei muito feliz de cantar junto. Tivemos a Juliana Linhares cantando Carcará, que era uma música sempre que estava no radar da banda, e a gente tinha assim, muito carinho por essa música, mas ao mesmo tempo uma música que sempre tinha o carimbo da interpretação da Maria Bethânia. A gente queria que tivesse uma interpretação também muito forte, que tivesse a cara da banda de pau e corda. E a gente tinha ouvido um disco da Juliana Linhares há um ano e pouco atrás, que era o Nordeste Ficção. E esse disco impactou muito a gente pela interpretação dela, né, aquela voz potente e tudo. Então eu tinha conhecido também pessoalmente a Juliana Linhares num show que a gente fez no Rio, que ela foi assistir. E aí a gente convidou a Juliana para cantar, ela cantou divinamente bem e fez exatamente aquilo, o resultado foi exatamente aquilo que a gente estava esperando. A gente fez um arranjo, o Zé Freire, que é o nosso violonista, fez um arranjo muito bonito para a música, né, que impactou muito, e a voz da Juliana Linhares cantando foi fantástico. O outro foi o Lenine cantando junto com a gente uma música do Chico César, uma música lindíssima, né, que a gente sempre gostou muito. E quando a gente resolveu gravar Moecana, imediatamente a gente imaginou a voz do próprio Lenine,
que nos presenteou, né, com essa interpretação lindíssima. Então ficou muito bonito na voz de Lenine, uma música do Chico César e Banda de Pau e Corda. A gente teve a participação do padre Fábio de Mello. Esse a gente conheceu através do Zé Milton. Esse eu acho que é o mais inusitado, né? De todos, né? Pessoas, padre, o que é que tem a ver Padre Fábio de Mello com a Banda de Pau e Corda? Tem tudo a ver com a música que a gente gravou. Porque a música Esperança, ela tem uma mensagem, como diz a própria música, de esperança, do olhar para frente. Não só o olhar para frente, mas também para um olhar de um momento muito triste da vida brasileira. Foi um momento em que ela foi composta, eu fiz a letra, um momento que a gente vivia um momento difícil, né? Politicamente e tudo mais. Vivia uma seca ainda terrível. Mas ela falava daquilo, mas também falava do olhar para frente, da esperança que se deveria ter. E na época da pandemia, essa música foi uma das mais executadas da Banda de Pau e Corda nas plataformas digitais. E o padre Fábio de Mello sempre teve, primeiro que ele é um excelente cantor, é um padre cantor. E segundo que ele sempre passou mensagens muito bonitas, de muita esperança nas redes sociais. E então o Zé Milton, quando estava gravando esse disco, o Zé Milton foi sempre o produtor da Banda de Pau e Corda. E ele é também o produtor do padre Fábio de Mello. Então ele que sugeriu, ele disse, olha, por que então não põe o padre Fábio para cantar essa música? Pô, a gente achou fantástico. E aí ele fez o convite, o padre generosamente aceitou e gravou. E dessa gravação, dessa amizade que a gente fez, o padre se engajou muito, né, na divulgação dessa música, e a gente criou uma amizade, um vínculo tão forte que a gente criou, inclusive, uma parceria que vem mais adiante. Opa! Estamos curiosos já. Depois eu quero saber mais um pouquinho sobre essa parceria. Ô Sérgio, a gente falou da Juliana Linhares, né, da nova geração. Vocês dialogam muito, né, com a nova geração de cantores. Como é essa relação de vocês com as pessoas que estão chegando agora? Essa relação com essa nova geração, eu acho que é o que oxigena a Banda de Pau e Corda atualmente, que eu acho que é muito importante. Esse olhar para frente que eu sempre falo é exatamente esse, de você criar esse diálogo com essa nova cena, que eu acho que a gente tem muito a oferecer para eles, mas eles têm muito a oferecer para a gente também, né? Com essa nova linguagem e tudo mais. E a gente tem aproveitado muito isso. Foi o que a gente fez exatamente com a música, gravando a música do PC Silva, que é um dos cantautores da nova cena, que é um cara, assim, fantástico, genial, né? Além de vários outros. Se eu for começar a citar, a gente vai passar o programa inteiro, porque Pernambuco é um grande celeiro musical. Então, tem se tornado cada vez mais, né? Cada vez mais. Tanto mais conhecido, quanto mais de pessoas, né, que estão nascendo aqui também, né? Que estão debutando aqui com seus trabalhos. A gente tem Martins, tem Almério, né? Romero Ferro. Muita gente. E eu acho que isso, Débora, é que tem oxigenado a Banda de Pau e Corda, sabe? É exatamente essa relação próxima que a gente tem com essa nova cena musical. Como eu digo sempre, a gente vem trazendo a nossa bagagem, né, o que a gente já, o nosso conhecimento, a nossa história, e a gente recebe deles essa energia dessa nova cena, dessa nova forma de compor, dessa genialidade que eles têm. Eu acho que isso é importante. E qual é o segredo para se manter 50 anos em atividade, sem perder a relevância, sem perder a importância? Tem algum segredo? Tem alguma mágica disso tudo? Não tem mágica. Eu acho que é muito simples, Débora. Eu acho que a gente fazia a coisa com coração, né? Com verdade, focar no trabalho, na realidade, e ter muito cuidado, né? Na gravação, gravar sempre com muito critério. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, não cair em modismos. Eu vou fazer assim porque está todo mundo fazendo desse jeito, eu vou fazer. Não, faça do seu jeito, faça a sua música com carinho, com coração, com verdade, com muito critério, escolhendo muito bem seu repertório, escolhendo muito bem a sua produção, sabe? Para que a coisa dê certo. Eu acho que é isso aí. E que mantém um público fiel, né? Mantém, graças a Deus. E vocês têm um público cativo há muito tempo, né? Graças a Deus. E sempre se renovando, porque, né, como a gente conversou anteriormente, isso aí é muito bom. Fica por aí que a gente volta já já com mais bate-papo com Sérgio Andrade, da Banda de Pau e Corda, aqui no Meu Pernambuco Arretado. Estamos de
de volta com o Meu Pernambuco Arretado aqui na TV Pernambuco e hoje estou recebendo Sérgio Andrade, vocalista e fundador da banda de pau e corda. Sérgio, nesse tempo, né, de trajetória, tem alguma situação inusitada que marcou a história da banda ou que marcou você pessoalmente, que você pode contar pra gente? Poxa, eu acho que são dois momentos, um triste e um muito alegre, muito feliz. O muito feliz eu já citei anteriormente, que para a gente foi importantíssimo, que foi essa indicação ao Grêmio Latino. Né? Porque ele veio para a gente como uma premiação, porque a simples indicação já é uma premiação. Ora, no meio de tanta gente no mundo inteiro, né? No caso do Grêmio Latino, de todos os latinos, a gente está no meio deles com tanta gente boa, importante. Né? Eu acho que isso já é uma grande premiação. Isso um grande reconhecimento, né? É um grande reconhecimento a nível internacional. Né? É um evento realizado a nível internacional, inclusive eu fui participar, foi em Las Vegas, foi muito bonito. Então, isso foi um dos grandes momentos, esse reconhecimento, depois de 50 anos, exatamente no período onde a gente estava completando, né? 50 anos, a gente receber essa premiação, que é a indicação. E o outro momento, um momento triste, muito triste, foi o falecimento do nosso irmão, um dos fundadores, que foi o meu querido irmão Roberto, em 2017. E exatamente quando a gente estava completando os 45 anos da banda de pau e corda. Então esse momento foi muito triste, realmente. Ou seja, você falou agora há pouco, né, sobre o mundo digital, né? Como é que você enxerga a música e essa revolução digital que está acontecendo? Olha, eu venho de um período, de uma época em que tudo era muito orgânico. Né? A gente gravava... Vocês passaram por tudo, né? Por LP, tudo. O CD, menorzinho. A gente gravava numa fita DAT enorme, 16 canais. Né? E a gente achava que era muito. Então a gente veio dessa época, Débora, que assim, não tinha internet, tudo era muito mais orgânico. E a divulgação era outra, era outro estilo, sabe? A gente ainda, vou usar o termo de antigamente, a gente ia caetituar disco, ia sair, a gente lançava o LP e depois a gente saía com ele debaixo do braço, de rádio em rádio. De porta em porta, de porta em porta, para botar o disco para eles tocarem. Então eu sou dessa época e de repente a coisa com muita velocidade foi mudando, né? A gente saiu do LP para o CD, agora para as plataformas, enfim, foi mudando. No começo a gente sentiu uma dificuldade muito grande nessa adaptação, né? Tanto que a gente passou um longo período sem gravar e sentindo o impacto dessa mudança. Até que a gente foi absorvendo aos poucos, né? Foi começando a entender esse novo mercado, né? E hoje a gente está aí. Temos um produtor que é o meu filho, Rafael Moura, que ele ajuda muito nesse aspecto. Ele é uma pessoa nova e ele tem trabalhado muito nesse sentido, né? Ele é quem mexe com essa parte de internet, de comunicação e tudo, da banda de pau e corda, além da produção que ele faz. Então a gente teve essa ajuda, então a gente conseguiu passar, mas eu digo a você, no início foi muito difícil. Agora já domina. Agora a gente já domina, porque a gente tem quem nos ajuda. Mas eu acho muito bom, eu acho bacana, né? Você ter hoje, poder divulgar o seu trabalho com mais facilidade através da internet. Hoje existem nichos de mercado, na realidade. Né? Eu fui de uma época que a gente lançava um LP a nível nacional, né? E em poucos dias você tinha o seu LP rodando em todas as rádios do Brasil inteiro. As gravadoras tinham um sistema de divulgação, de distribuição desses LPs, coisa tal, muito grande, né? Uma estrutura muito pesada, muito forte. Hoje não, hoje você mesmo faz o seu próprio, não depende mais de gravadora, você pode até lançar por um selo, coisa e tal, mas você pode também lançar sem um selo, você mais independente, gravar, né? Mais independente, coisa e tal. Então você tem uma abertura muito maior, né? Antigamente afunilava muito. Quem tinha condições de entrar numa gravadora podia colocar as mãos para o céu,
porque tinha muita gente fazendo muita coisa boa, mas afunilava. E você só era considerado artista se você tivesse um LP na praça. Hoje não. Hoje, com a internet, você vê muita gente boa tendo condições de divulgar o seu trabalho e ter o seu nicho de mercado. Eu acho isso muito importante. Para você, mais facilita do que atrapalha, né? Mais facilita. Quais são os projetos, hein, Sérgio? Além do álbum, né, da banda de pau e corda, o que é que vocês podem adiantar pra gente? Olha, a gente nunca para de ter projetos, sabe, Léo? Isso é uma coisa boa. Porque exatamente, a gente tem sempre esse olhar para frente, né? A gente já pensa, a gente já está lançando agora um novo single, né? Acho que essa semana que entra agora, a gente já começa... Nas plataformas também? Nas plataformas, em todas as plataformas, através do nosso selo, que é Biscoito Fino. E depois a gente começa a viajar, né? Tem um show agora em... qual a cidade? Eu acho que é Lauro de Freitas, na Bahia. Depois a gente veio de Minas agora, né? Fez um show há pouco tempo no Teatro Brasil Valorec, um show muito bom. A gente tem um público muito grande em Minas Gerais. E aí a gente pretende agora voltar a fazer São Paulo, fazer Brasília, várias cidades. A gente pretende rodar com esse show ainda pelo menos até o final de outubro, novembro. Tem data o single? Qual é o nome do single? O single... Pra gente ficar lá esperando. Todo mundo atualizando as plataformas digitais, esperando... Posso dizer. Só a data do lançamento, então. É dia 7 de junho. Dia 7 em todas as plataformas. Vai sair pelo Biscoito Fino. E é uma música... Na Asa do Vento. Na Asa do Vento, Recebi ali meu... Na Asa do Vento. Vozes do além chegaram. Vozes do além chegaram até os meus ouvidos. Uma música que a gente gravou aqui no Estúdio Fábrica. E eu tenho certeza que os fãs da banda de pau e corda vão gostar, porque tem exatamente a cara da banda. A gente gravou com aqueles vocais, com aquela mesma instrumentação, aquele diálogo de flauta com viola sempre existente, e colocando também uma sanfona do nosso querido amigo Vinícius, que é um cara que está viajando com a gente nessa temporada. A gente colocou uma sanfona, está muito bonito. E a gente vai esperar para poder ouvir, né? Todo mundo salvando, todo mundo dando play, né? Na nova música da banda de pau e corda. Sérgio, muito obrigada por estar aqui com a gente, por essa conversa maravilhosa. Eu que lhe agradeço bastante, Débora, ter tido essa oportunidade de estar aqui com você, nesse programa arretado, né? Pernambuco arretado, poder falar um pouco da história da banda, contar essas coisas bacanas e também divulgar um pouco do nosso trabalho e esse novo disco, nesse novo álbum, que é o Entre a Flor e a Cruz. Muito obrigado, viu? E você de casa, obrigada pela companhia na tarde deste sábado. A gente volta semana que vem com mais um Meu Pernambuco Arretado. Até lá!